E olhamos para as cotas. 60 anos atrás, nos Estados Unidos, você e eu não podíamos entrar no mesmo restaurante. Você e eu não podíamos entrar nos mesmos banheiros. Absurdo, mas era o que tem. Agora, em 28 anos de cotas nos Estados Unidos, temos esse resultado. Bom, só para mostrar 3. A mulher mais rica dos Estados Unidos, a Oprah Winfrey, a CEO da Xerox, Ursula Burns, e o Barack Obama, para citar 3. Só para vocês pensar o quanto esse é um resultado das cotas. Hoje, quando um negro é matado nos Estados Unidos, a repercussão é mundial. Achamos que lá é muito mais racista que aqui. Não, é porque, através das cotas, os negros se empoderaram economicamente e mediaticamente. Então, eles têm voz. E a repercussão é mundial. Mas no Brasil, morrem 137 negros por dia. E o genocídio da população negra é totalmente silenciado. Tem mais mortos nesses 10 últimos anos de negros no Brasil que na guerra do Vietnã. Vou mostrar um vídeo para vocês entenderem sobre nossos viés inconscientes. RH que vai olhar para várias Muito imagens. obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Né? Mais uma. O pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. Agora, outro grupo que vai olhar para as mesmas imagens, mas com pessoas negras. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? É um empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele é um segurança de shopping. Motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Bom, podemos achar que o que acabamos de ver é muito chocante. Só que esses raciocínios, todos nós temos eles. Porque somos bombardeados pela mesma narrativa que essas pessoas. Então, quanto chocante se parece ver esses raciocínios no outro, também existe dentro de nós. Por isso que precisamos realmente fazer uma grande detox dessa narrativa. Agora, desenvolvi um aplicativo, a versão beta desse aplicativo. Durante 1 ano e meio, fizemos um teste, criamos um LinkedIn de pessoas negras com doutorados, mestrados, que são bilíngues, para quebrar esse clichê de que não se acha negros formados por boas universidades ou que são bilíngues. Porque eu conheço milhares deles. E, aliás, houve um aumento de 300% de negros nas universidades nesses 10 últimos anos. Então, negros com mestrados e doutorados têm milhares. E ajudamos 458 negros a ser contratados em cargos executivos ou com significativa empoderamento financeiro. Infelizmente, esse projeto não foi sustentável, não consegui continuar ele porque custava muito dinheiro. Mas estou super aberta para retomar essa versão beta que lançamos, porque deu certo, de uma certa forma.
poder ajudar tantas pessoas. Também, na Vogue, não sei se vocês se lembraram dessa imagem, fiz essa provocação uns 2 anos atrás, na Vogue, convidei a Paula Bragança de Orléans, a tartaraneta da princesa Isabel, a se vestir de empregada doméstica. Essa imagem, chegamos assim, a receber milhares de comentários racistas de brancos como de negros. Ela incomodou muito. E chegamos a ser finalistas do Prêmio Globo como imagem do ano. Mas eu queria trazer, se somos todos iguais, por que incomoda uma aristocrata branca servindo 5 negras? Claro que incomoda. Mas, através dessa bagunça, conseguimos aumentar de 600% a presença da mulher negra na Vogue. E a Vogue é uma formadora de opinião que impactou também as outras. Então, fomos gotinha de conscientização que impactou também a publicidade, as marcas, etc. E hoje tivemos 4 capas da Vogue do ano passado com mulheres negras, falta uma. Mas eu sei que, de uma certa forma, precisamos agir para trazer justamente mais felicidade para a minha comunidade. E minha comunidade ela é diversa. Minha mãe é branca, meu pai é negro. Só que eu quero criar passarelas entre esses 2 mundos. Mas precisamos estar no diálogo, de escutar também o outro. Sei que minha pauta talvez foi um pouco pesada, mas temos que refletir sobre como trazer uma consciência humana mais elevada dentro de uma sociedade ainda tão sofisticada em inferiorizar o outro. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.